É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas notícias e informações do Flamengo, pessoal. Globo Esporte de hoje, 15/12. Flamengo tá na grande final. Está na grande final do Intercontinental contra o todo-poderoso PSG. PSG, pessoal, que já chegou no Catar no domingo. Já está em solo, né? Já está lá no solo do Catar, o PSG, grande rival do Flamengo. Rivalidade nesta final de Intercontinental. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. Globo Esporte começando, Vasco está na final, quarta-feira tem a grande decisão da Copa Intercontinental, Flamengo e Paris Saint-Germain, ao vivo na Globo, a partir de 1h30 da tarde já começa a transmissão, bola rolando às 2h, eu vou para o Catar, falar com o Bruno Cortes, que tem as últimas informações aí, Flamengo se preparando para esse jogo imenso, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos aí no Brasil. Nós estamos em frente aqui ao centro de treinamento que tem sido a base do Flamengo, em Doha, no Catar. O treino terminou agora há pouco. Aliás, jogadores voltaram aos treinos hoje, né? Ontem, dia livre, folga merecida para esses jogadores que vinham num ritmo frenético por aqui desde que chegaram, né? Com treinos e jogos. A última partida, no sábado, vitória sobre o Pirâmides do Egito por 2-0. 2 gols de zagueiros, Léo Pereira e Danilo deram a vitória e a classificação para a grande final de quarta-feira, então, contra o Paris Saint-Germain. Nesse treino de hoje, Felipe Luiz certamente já começa a esboçar um time titular para esse jogão contra o campeão europeu. Aliás, tem todo mundo à disposição, o departamento médico do Flamengo está vazio. O último a sair de lá foi justamente quem? O Pedro, que jogou contra o Pirâmides, no finalzinho entrou bem, quase fez um gol, deu caneta, então não há problemas de lesão para o Felipe Luiz. Tem muitas opções aí para esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Antes do treino, Alexandro, lateral esquerdo, deu entrevista por aqui e falou sobre a importância de o Flamengo ter jogadores experientes como ele, que conhecem bem e já enfrentaram jogadores desse Paris Saint-Germain. Vamos ouvi-lo. Muitos jogadores que estão no elenco hoje, talvez já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris, seja contra o Paris ou por seleções. Então isso daí pesa sobre os conhecimentos que temos sobre eles. Grande atração desse jogo também é Felipe Luiz e Luiz Henrique, frente a frente, né, na quarta-feira. Os dois estão fazendo história no Flamengo e no PSG. Um Luiz desembarcou nesse domingo em Doha para um encontro marcado com um grande admirador. Melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo. E vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Luiz Henrique, Felipe Luiz, em lados opostos do campo de batalha. Trazem em comum um nome e o sucesso nos clubes que defendem. O técnico espanhol do Paris Saint-Germain está na França há 2 anos e meio e já levantou 8 taças. Em pouco mais de um ano, o colega rubro-negro faturou 5, sem contar os troféus oferecidos pela FIFA nas vitórias contra Cruz Azul e Pirâmides. Luiz Henrique, 55 anos. Felipe Luiz, 40. Já se enfrentaram em funções distintas. É verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona dele, do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais. Tenho bastante ambição em continuar pintando quadros, né? Agora, esse do Luiz Henrique é muito bonito, né? De invejar. Imprimiram um estilo e assinaram trabalhos de sucesso em seus países e continentes. Agora vão em busca de uma obra-prima mundial. O PSG não tem esse título. Foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano ao perder a final para o Chelsea. Na campanha, foi derrotado por uma equipe brasileira, o Botafogo. O Flamengo tem o sonho do bimundial depois de 44 anos. Na mesma Copa de Clubes, experimentou sensações diferentes ao enfrentar o Chelsea. O Flamengo passeia para cima de um Chelsea irritado. E o Bayern de Munique. Gol do Bayern! Eu acredito muito. Meus jogadores sabem o quanto que eu acredito. Vamos, como eu falei, desfrutar e tentar
fazer história na quarta-feira. Se o perfeccionismo os une, terminar o ano de maneira perfeita será apenas para um dos dois. Voltando a falar de Copa. A gente já começa o programa falando do Mengudo aqui. Vamos para Doha com o Richard Souza para falar da preparação do Flamengo, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Taon. O Flamengo que teve uma folga ontem, mas já voltou ao trabalho e já fez seu primeiro treinamento. A gente já destacou aqui a importância, né, dessa recuperação do Pedro. Não sei se você tem mais um detalhe para falar para a gente. Ele que conseguiu alguns minutos no jogo de sábado. Super importante essa opção para o Flamengo. Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Taon. Pois é, aqui o centro de treinamento do Flamengo, nós acompanhamos os 15 minutos iniciais da atividade. Pedro estava lá, firme e forte no campo, trabalhando normalmente com o grupo. Eu conversei com ele logo depois do jogo contra o Pirâmides e o Pedro estava muito confiante, né? Disse que ainda sentia ali algum tipo de receio em fazer movimento com a perna esquerda. Vale lembrar, né, pessoal, foi uma lesão muito grave que o Pedro sofreu, uma lesão muscular. A previsão de recuperação era de 6 semanas. E o Pedro, junto com a preparação física, os médicos, fisiologistas do Flamengo, ele conseguiu reduzir essa recuperação para 3 semanas, pela metade. Então, ele disse que tomou alguns cuidados até nesses 9 minutos que ficou em campo, para não fazer movimentos desnecessários. Ele teve ali a chance de fazer um gol, o goleiro acabou defendendo, mas ele disse, estava 2-0, então eu não precisava me desgastar tanto. Mas a expectativa do Pedro e do Flamengo é que ele possa estar com essas 2 sessões de treinos até a final contra o Paris Saint-Germain, que ele possa ter condições de esticar bem mais esse tempo no campo, né? De possibilidades para o Filipe Luís. Titular, dificílimo. É algo que a gente pode praticamente descartar. Claro, o Filipe Luís tem a decisão, mas muito pouco provável que isso aconteça, né? Os jogadores ontem tiveram um dia de descanso, alguns foram ao deserto, passearam em shoppings aqui na capital Doha, são muitos shoppings por aqui, mas hoje todo mundo trabalhando no campo, o tempo é curto, são só 2 treinos até o jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí pensando em time, né, Jô, que a gente pode pensar Léo Ortiz de volta à zaga e também mudanças na frente, né? O Plata ganhou muito espaço, eu diria hoje que o Plata tem muita chance de começar esse jogo contra o PSG. Pois é, que dor de cabeça boa, né? Você tem o Léo Ortiz, você tem o Danilo voando, fez mais um gol também, né? Um momento decisivo, dor de cabeça do bem. Vamos falar do PSG então, meu amigo. Chegou ontem à noite e já fez uma atividade até mais cedo que o próprio Flamengo. O que você traz de novidade aí do PSG? Isso, o PSG desembarcou ontem em Doha, né? Chegou por volta de 10 horas da noite. Luiz Henrique trouxe 22 jogadores. Veio com a força máxima possível neste momento. O Hakimi é o grande desfalque, lateral direito marroquino, tá fora, tá machucado. Mas Dembélé, que chegou a ter uma virose, também se recuperando de lesão, veio com a delegação. O zagueiro brasileiro Marquinhos é outro também que estava com alguns problemas físicos, também veio para cá. Então é a força máxima possível. Eles trabalharam ao meio-dia do horário local, 6 da manhã no horário do Brasil, uma atividade completamente fechada. O próprio PSG e a FIFA divulgaram algumas fotos dos jogadores trabalhando, deu para ver que o Marquinhos correu no gramado, enfim. Um time que foi preservado, né, quase que em sua totalidade na última rodada do campeonato francês, e um Luiz Henrique que vem com um discurso de muito respeito ao Flamengo, dizendo que é uma das melhores equipes do mundo. E vale a gente lembrar, né, pessoal, o Paris Saint-Germain jogou a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? Mas essa competição, para eles, é uma competição inédita. O Paris Saint-Germain, até então, nunca havia disputado uma competição como essa, já que só na última temporada ganhou a Liga dos Campeões. E com certeza vai ser um adversário duríssimo, que já foi derrotado por um brasileiro, né? Na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo venceu, ou seja, é possível. É possível. Assim como o Flamengo venceu o Chelsea também na Copa do Mundo de Clubes. Então, os brasileiros já mostraram que dá. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui, pessoal, para as últimas notícias e informações do Mengão, que tem uma final, mais uma final para jogar agora contra o PSG, pessoal. Mengão passou aí pelo Pirâmides
e agora está na final contra o todo-poderoso PSG, Paris Saint-Germain. Grande final do Mundial Intercontinental. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Lembrando, pessoal, Vene, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Bora pra notícia. Gostar bastante. Vamos falar de Flamengo? Pois é, Flamengo é o time do momento, não só na América do Sul, mas no mundo, porque o Luiz Henrique, técnico do PSG, elogiou demais o Flamengo, tá? Em entrevista coletiva ontem, ele disse o seguinte: todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil, eles jogam um futebol muito bom e têm experiência. Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença. Desta vez será diferente, vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação porque é uma oportunidade para o PSG. Inclusive, Luiz Henrique, aquele Flamengo que você viu na Copa do Mundo de Clubes é um Flamengo totalmente diferente. Isso valoriza ainda mais os títulos do Flamengo na temporada, porque o Flamengo passou por muitas mudanças no time e mesmo com essas mudanças, o Flamengo conseguiu se consolidar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e ser campeão na Libertadores da América. Lá no Mundial de Clubes, o Flamengo ainda tinha Gerson, o Flamengo ainda tinha Wesley, jogadores titulares absolutos. O Flamengo ainda não tinha o Carrascal, o Flamengo tinha acabado de receber o Jorginho, ninguém sabia como o Jorginho iria se adaptar ou se ele iria se adaptar ao futebol brasileiro, como é que seria o Jorginho com a camisa do Flamengo. Obviamente, desde o primeiro jogo dele lá no Mundial de Clubes, a gente pôde ver que é um jogador totalmente acima da média. E hoje, óbvio, atrás do Arrascaeta, para mim é o jogador mais importante no time do Flamengo. O Jorginho, ele faz o time, a máquina andar, se é que vocês me entendem. Ele pega a bola e fala assim, vamos lá, vamos jogar. É ele que comanda o meio de campo do Flamengo. Porque o Arrascaeta hoje, embora ele seja meia, camisa 10, mas o Arrascaeta dentro de campo ele atua muito mais como atacante que propriamente como meia. Inclusive, o bom desempenho dele depende muito do desempenho do Jorginho também, para ele não ficar sobrecarregado. Então aquele Flamengo é diferente do Flamengo atual. Esse Flamengo atual, talvez, não estou dizendo que é melhor, é um Flamengo diferente. É o Varela, que tem características totalmente diferentes do Wesley. Como eu disse, tem o Carrascal, que hoje é titular, né? Pelo menos para mim, eu acho o Carrascal titular. Não sei se o Felipe Luiz fará isso, manter o Carrascal como titular. Acredito muito no Felipe Luiz utilizando o Gonzalo Plata por conta da parte física. Enfim, será um bom duelo. E para esse duelo, o PSG já divulgou a lista dos 22 jogadores relacionados. E o zagueiro Marquinhos, o brasileiro, e o atacante Dembélé, o francês, que eram dúvidas para esse jogo da final do Mundial, eles foram relacionados, ou seja, devem ficar à disposição para esse jogo contra o Flamengo. Para quem acha que o PSG não vai querer ganhar, eu discordo totalmente, que vai entrar naquele, tanto faz. Acho que não, eles vão jogar na casa do dono do PSG. Eu duvido que eles não vão querer ser campeões para o dono ver, sabe? É quem paga o salário deles, digamos assim. Então, acredito no PSG jogando, sim, para valer, porém, eu tô com uma energia que o Flamengo vai conseguir ganhar esse Mundial. Não sei por quê. Desde o primeiro jogo eu falo isso, cara, a energia tá conspirando a favor, a energia tá ajudando o Flamengo. E o Flamengo tá levando esse Mundial com uma seriedade muito boa. Você vê o foco dos atletas. O Flamengo não tem ninguém no departamento médico. O Flamengo chega nessa altura da temporada, no dia 14 de dezembro, com todos os jogadores à disposição. Méritos da preparação física, do departamento médico, dos jogadores também, que se cuidam bastante. O próprio Pedro. O Pedro, a lesão muscular dele, a previsão era de 6 semanas fora. O cara voltou em 3 semanas e meia. Méritos dele, do departamento médico, da preparação física, da equipe de fisiologia, de todo mundo envolvido nesse processo. Então, parabéns ao Flamengo por chegar à final do Mundial e ter chances, sim, de vencer o PSG. De verdade. Não acredito no Felipe Luiz mudando a postura,
jogando na defensiva, como o Botafogo jogou contra o PSG, quando venceu o PSG no Mundial de Clubes. Não acredito nisso. Acredito no Filipe Luís mantendo as convicções dele, como foi o jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo. Vamos ver. Eu confesso para vocês que eu estou confiante. Nesse domingo, o Flamengo, os jogadores receberam folga até as 22 horas, horário local. Lembrando que lá são 6 horas na frente, então, ou seja, daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, horário de Brasília, os jogadores têm que se reapresentar lá na concentração do Flamengo. Provavelmente os jogadores curtiram bastante essas horas de folga e já inicia a preparação, foco total para esse jogo tão importante na quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá, galera? E aí, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, claro, se não for para prorrogação, a gente vai saber quem é o campeão mundial da temporada 2025. Falando agora de mercado da bola, o Juninho provavelmente está de saída, ele já aceitou a proposta do Pumas do México, embora de maneira oficial, através da assessoria de imprensa, o Flamengo tenha negado que tenha recebido proposta, que esteja negociando o Juninho, mas eu apurei, inclusive eu vi o documento, tá, da proposta, e a proposta é de 5 milhões de dólares, está na mesa do Flamengo, no e-mail do Flamengo, como vocês quiserem. O jogador já aceitou proposta de 3 anos de contrato com o Pumas. O Pumas vai pagar ao Flamengo os 5 milhões de dólares em 3 parcelas, sendo uma à vista e as outras 2 parcelas em parcelas, enfim, durante um período de 12 meses. E aí só falta agora o ok do Flamengo para o Juninho viajar e se apresentar ao Pumas do México. Repito, galera, ele veio, entregou tudo que ele podia entregar, foi importante, fez gol de título do Campeonato Carioca, fez gol de classificação na fase de grupos da Libertadores, fez gol importante no Campeonato Brasileiro, naquela virada em cima do Sport, entregou tudo que podia. Que ele seja muito feliz na carreira dele, porque o Juninho merece. Um cara extremamente profissional, sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre batalhou bastante no dia a dia, sempre cumpriu todas as suas tarefas no dia a dia, em nenhum momento deixou a desejar no dia a dia, mas, tecnicamente falando, de fato, ele está muito abaixo de demais atletas e que ele seja muito feliz. E não é só Juninho que o Flamengo quer se desfazer. O Flamengo quer se desfazer do Michael, o Flamengo ainda não decidiu se vai renovar o contrato do Cebolinha, acho pouco provável, acho até que o Cebolinha vai sair, e inclusive vejo muita gente, será que vale a pena? Não, não vale a pena renovar o contrato do Cebolinha. Ele foi titular no jogo contra o Pirâmides, fez uma boa partida, beleza, mas assim, gente, não dá, fim do ciclo, tá? Com todo o respeito ao Cebolinha, gosto muito dele, bom jogador, mas não faz o menor sentido você renovar o contrato do Cebolinha, até porque ele tem um custo extremamente alto na folha salarial do Flamengo. O Flamengo também quer se desfazer do Alan, quer se desfazer do De La Cruz, agora depende das equipes. Quem vai querer pagar o que esses jogadores recebem atualmente no Flamengo? E eles vão aceitar a proposta para deixar o Flamengo? O Flamengo não pode botar a arma na cabeça de ninguém e falar assim, aceita a proposta. Não é assim. Não é assim que funciona, não pode obrigar ninguém a aceitar a proposta. Tudo depende dos clubes que vão buscar esses jogadores. O próprio Michael, por exemplo, ele recebeu proposta aí na última janela de transferência, ele não quis ir, que era lá no mundo árabe. Então depende muito. Porém, a diretoria vai trabalhar para, entre aspas, fazer uma reformulaçãozinha, alguns ajustes, tá? É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. A PSG desembarca no Catar para enfrentar o Flamengo na final da Copa Intercontinental. Equipes disputam a decisão do Intercontinental às 2 horas de quarta-feira. O Paris Saint-Germain está em solo do Catar para disputar da final da Copa Intercontinental. Nesta quarta-feira, às 2 horas da tarde, a equipe francesa enfrenta o Flamengo na decisão da competição. O desembarque da delegação de Paris em Doha, no Catar, aconteceu por volta das 17 horas deste domingo. Ontem o time de Luiz Henrique venceu o Metz por 3-2 pelo campeonato francês. 1 hora antes da vitória do PSG, o Flamengo bateu o Pirâmides do Egito por 2-0 e avançou à decisão do Intercontinental na quarta-feira. O clube carioca superou um mexicano Cruz Azul com uma vitória por 2-1. O Paris Saint-Germain treina nesta segunda-feira às 6 horas, horário de Brasília, no centro de treinamento Al Arsal.
A sessão será fechada à imprensa, o Flamengo também usou essas instalações. Já na terça-feira, o PSG terá entrevista coletiva pré-jogo no estádio Ahmad Bin Ali, às 11 horas, e a imprensa poderá acompanhar depois os primeiros 15 minutos do treino. O Paris Saint-Germain enfrenta o Flamengo na quarta-feira, às 2 horas, nesse mesmo estádio. O time francês terá a quinta-feira de descanso e voltará aos treinos no campus PSG já na França na sexta-feira. A equipe jogará no sábado contra o Verde Fontenay Foot pela Copa da França. E aqui, né, pessoal, a escalação, né? Escalação não, os relacionados: Luca Beraldo, Marquinhos, Zabari, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Licang, Lucas Hernandes. Pessoal, aqui tá praticamente todo o time aqui em peso do PSG, o time titular campeão da Liga dos Campeões. É isso aí, torcedor flamenguista. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!